liberar todo mundo. Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos à nossa primeira live aqui do Comitê Tributário, né, da Associação Brasileira de Inteligência Artificial e Comércio Eletrônico, de e-commerce. Me apresentando aqui, meu nome é André Izuka, né, sou vice-presidente, né, da associação. Eu estou desde 2017, né, participando da BECOM, né, que antes a gente era a Associação Brasileira de E-Commerce, né? E aí, em setembro, nós resolvemos alterar, né? Incluir aí o tema da inteligência artificial justamente por conta da convergência, né? Da IA, né? Dentro de todos os processos, né? De negócios. E aí, diante disso, também nós tivemos uma grande mudança também, né? Em julho, que foi a nova diretoria, né? Também da Biacom, né, composto aí pelo Fernando Manzano, que é o nosso presidente, né, o Thiago Furbino, que é nosso diretor, né, de inovação e growth, a Fernanda Cruz, né, que ela é diretora de varejo, o Rafael Soares, né, que é nosso diretor de marketing, e o Marco Aurélio também, que é o nosso diretor de operações. Né? O compromisso, né, de nós, né, da diretoria, foi justamente se conectar cada vez mais, né, com o setor, né, e procurar entender as dores do mercado, né, até porque a Becom, né, quando ela foi criada em 2012, né, ela veio muito numa linha, né, de defesa, né, do varejista, né, que estava entrando nesse mundo digital. E aí, desde então, né, hoje a associação ela é reconhecida tanto nacionalmente como internacionalmente. Nós participamos, inclusive, de órgãos, né, instituições internacionais. E até uma das novidades, já dando spoiler, né, a gente, inclusive, está fazendo a adesão, né, também à ONU, né, que eles têm também todo um grupo, né, de trabalho voltado a isso, né, para estudar, né, sobre o impacto aí, né, na economia em relação a todos os sistemas que a gente tem visto aí macroeconômicos, né. Então, assim, a Biacom, né, é uma associação realmente, assim, representativa do setor, tanto no Brasil como no exterior. E aí, dentro dessa linha, né, a gente também tem, né, uma reputação muito forte dentro do governo, junto ao Ministério do Desenvolvimento, Comércio e Indústria. Eu coordeno dois grupos de trabalho, um de e-commerce e outro de comércio exterior. Né? Durante a pandemia também a gente foi chamado pelo Ministério da Justiça com relação ao combate à pirataria de produtos também, né, sendo vendidos pela internet, né, e várias outras ações, né, e temas, né, de altíssima relevância, né. Então, é, uma das missões, né, dessa nova diretoria é justamente a constituição desses comitês abertos, né, justamente para a gente buscar esses insights e trazer também, né, conteúdos relevantes aí para o setor. Então, assim, sejam todos bem-vindos, né? Agradeço aqui a presença de vocês. Eu acho que tudo tem um começo, né? Aqui a gente tem um grupo bastante seleto, né? E já, né? Já iniciando assim, eu gostaria também de agradecer também, né? Ao Guilherme Martins, que faz parte do conselho da Biacom, né? Ele vai falar um pouco aqui para vocês de toda a jornada dele dentro da Biacom, né? Nessa área tributária. Gostaria também de agradecer também a Érica, a Canini, que ela é a nossa líder, né, do comitê aí, tributário, ao Tiago Braga também, né, que contribuiu bastante aí na formação, né, desse comitê, e também as nossas convidadas, né, a Letícia Borges, né, a Priscila também, Mesa Lira, tá certo? Gostaria de agradecer também a presença de vocês, né? A gente sabe, né, dos desafios, né, para 2026, né, de toda essa mudança aí da reforma tributária. E com certeza, né, nosso objetivo é trazer grandes nomes aqui para a gente compartilhar, né, experiências, as dores, né, e também definir algumas pautas, né, que a gente pode trabalhar, né, justamente com esse acesso que a gente tem, né, nos três poderes, eu posso dizer assim, tanto no executivo como no judiciário e também no poder legislativo, né? Então, bom, agradeço aí a presença de vocês. Aí eu passo a palavra aqui para o Guilherme, né, para que ele possa falar algumas palavras aqui. E
Eu espero que vocês aproveitem bastante aqui a nossa live, tá bom, pessoal? Boa tarde, pessoal. Obrigado, Izuka. Obrigado, Luiz, Érica, Tiago, as nossas convidadas especiais, Letícia, Priscila e a todos os demais. Muito obrigado, uma satisfação grande ter vocês aqui conosco. Acho que é um dia importante para a Biacom, a inauguração do nosso comitê é uma pauta que vinha sendo já objeto de bastante estudo por parte da nossa diretoria, do nosso conselho, da nossa presidência, e também um pleito dos nossos associados e mantenedores, né? A Biacom, ainda que não estando até então estruturada em um comitê tributário, a gente tem nessa pauta um esforço institucional bastante grande, diria até que às vezes invisível, né? Desde 2019, a Biacona participa de audiências públicas junto ao Senado, junto à Câmara, tratando dos principais temas tributários que tangenciam o nosso setor. A reforma tributária, obviamente, não escapa a essa realidade. Estivemos em 2019 já no Senado falando, estivemos mais recentemente contribuindo de forma ativa, devo dizer, com a regulamentação dos aspectos operacionais do IBS da CBS. Ouso dizer que alguns dos nossos pleitos, como a redução do prazo de ressarcimento, né, dos excessos ali coletados, que na legislação, nos projetos originais, tinha um prazo bem mais extenso, partem de um acolhimento de pautas que foram levadas especificamente pela Biacom. A Biacom tem participado também bastante, né? E a Letícia já tive o prazer de dividir, né, com ela esse tema em eventos da GV do Rio, etc. Mas a gente tem se envolvido, né, no tema das plataformas digitais. Não podemos negar a relevância das plataformas para o nosso ecossistema, para o nosso setor. E a gente ter uma tributação que ao mesmo tempo seja cooperativa, mas que não traga uma oneração excessiva para as plataformas, na minha concepção, é absolutamente essencial para que a gente continue tendo um ambiente de negócios competitivos, né? Então, basicamente, é isso que a gente tem feito. A Biacom também tem tido importantes iniciativas junto ao Judiciário, né? A própria ADI do DIFAL talvez seja o exemplo mais ilustre, mas a Biacom também já teve outros exemplos de intentos judiciais bem-sucedidos em relação a pautas tributárias. A própria pauta do ICMS, né, que vem sendo atribuída a corresponsabilidade às plataformas digitais hoje, é um tema que está no nosso radar. A intenção da associação é se apresentar como amigo da corte e contribuir com esse julgamento junto ao STF. Nossa posição é de que a exigência tal como ela é feita hoje, ela tem importantes vícios que devem ser percebidos pela corte, mas tudo isso para dizer que para a gente é muito importante ter e poder contar com a presença de vocês. É para vocês e por vocês que esse comitê está sendo inaugurado, então poder contar com a contribuição de vocês para a gente é de suma importância. E dito isso, eu passo a palavra para a Érica, para o Tiago, para a Letícia, para a Priscila, para que de fato, né, introduzam o tema e tragam aí as valiosas contribuições que todos eles têm para vocês em relação a esse tema, que é a responsabilidade das plataformas no contexto já do novo sistema de tributação do consumo. Obrigado, pessoal. Obrigada, Guilherme e André, aí pela introdução. Estou muito feliz aqui de estar participando desse primeiro evento aqui do Comitê de Tributário da Biacom. A ideia é justamente criar um espaço de discussão entre os maiores não, né? Todos os players aqui da operação do e-commerce, da inteligência artificial, é entender um pouquinho das dores do mercado, de quem participa, de quem está vivendo. Quem está vivendo na prática sabe muito melhor e aí com muito mais detalhes das dificuldades que tem sido em implementar, emplacar aí a reforma tributária que já começou, né? O relógio começou a correr, as leis complementares já foram publicadas. Nós queremos saber aqui do lado dos sellers de como é que vai ser as vendas aqui no e-commerce. Do lado de cá, os consumidores também querem saber quais são os efeitos na prática, o preço das coisas vai aumentar, não vai, enfim. Então,
A gente convidou aí a Letícia e a Priscila para comentar um pouco sobre isso, até porque as plataformas digitais são aí o elo da compra entre esses dois importantes players nessa operação. Então, eu já aproveito para apresentar aqui as nossas participantes. A Letícia Menegassi Borges faz a perspectiva aí de quem está na linha de frente do maior marketplace da América Latina, que é o Mercado Livre, listado na Nasdaq, presente em toda a região aqui do Brasil. Ela atua na gestão do contencioso tributário, administrativo e judicial, enfim, com esse tema aí da reforma. Já tá craque, a gente quer saber um pouquinho do que está acontecendo aí dentro, um pouco das dores dela. A Priscila Mezzalira, ela representa aí um olhar do comércio exterior, né, do cross-border, então ela é diretora de operações aduaneiras da Cainiao, não sei se eu falei certo, mas ele é o braço logístico da Alibaba Group aqui no Brasil. Ela tem mais de 25 anos de experiência em operações internacionais e importação, então ela vai poder trazer aí um olhar das importações aí do cross-border, como é que tá? A gente vai poder falar aí um pouco sobre as blusinhas que já tinham ficado mais caras pelas taxas, se elas vão ficar mais caras agora ou não com a reforma. Me apresentando, eu sou a Érica, eu sou a head do Comitê então de Tributário daqui da Biacom, eu sou advogada, pós-graduada em Direito Tributário também, com mais de 10 anos de experiência em atuação dentro de escritórios de advocacia e aconselhando as grandes empresas. E agora aqui do lado da associação também para representar todas as pessoas aí do setor. O Tiago Braga está dividindo a mesa comigo hoje, é meu colega também, advogado e mestre em Direito Tributário, graduado em Ciências Contábeis também e criador do Talking Tax, que é um podcast também que fala sobre tributação. Eu deixo um convite em aberto para quem quiser associar ao Comitê de Tributário da Biacom. A ideia aqui é que a gente faça eventos mensais inicialmente, a depender aí de como for a adesão, para a gente conversar um pouco aí do que está acontecendo, das dores do mercado, de como a gente pode levar em conjunto e em coletivo, em nome de uma associação, essas discussões para tentar deixar o mercado aí um pouco mais fácil e bom para todos os players. Então, eu passo a palavra agora ao Tiago, que vai dar uma introdução aí um pouco da reforma tributária, para quem ainda não entendeu direitinho, mas e aí logo em seguida a gente passa para as duas convidadas. A ideia é que cada um fale um pouquinho, uns 15 minutinhos, sobre os efeitos e impactos. Maravilha, Érica. Muito obrigado pelas palavras. É uma alegria estar aqui. E eu vou ser breve, porque acho que a ideia aqui é ouvir nossas entrevistadas que estão na linha de frente. Como a gente sabe, a reforma tributária muda bastante a tributação sobre o consumo, né? Extingue nossos antigos ICMS e PIS/COFINS, trazendo agora o IBS e a CBS, uma ideia diferente de tributo sempre por fora, tributação no destino. Então, é aquela ideia do você vai comprar um iPhone, você tem o preço do produto e o tributo sempre por fora, trazendo ali uma ideia de uma maior transparência e, e mais claro para o consumidor o que é que ele está arcando ali na carga tributária, né? Quando a gente fala em e-commerce, a gente não pode dissociar nunca das plataformas digitais. Então, conversamos um pouco na nosso bate-papo anterior para esquentar o nosso roteiro sobre taxa das blusinhas, sobre impacto da reforma tributária nos preços, na ponta. Então, emissão de notas fiscais, sistemas, reclassificação ali dos produtos. Claro que a gente não vai ter como tratar de tudo aqui nesse espaço curto, mas gostaríamos de ouvir um pouco das nossas entrevistadas sobre a questão prática e os impactos na ponta, né? Então, já passando um pouco a palavra para elas e fazendo talvez uma primeira pergunta, eu gostaria de entender. A gente talvez vai passar depois para os impactos nos sellers e consumidores, etc. Mas agora o impacto operacional, né? Qual que é a perspectiva de vocês sobre o impacto na operação, mudanças práticas, cálculo dos tributos, complexidade, impacto para os sellers? Se vocês puderem começar fazendo uma introdução nessa temática, acho que ia ser bem legal. Posso começar? Por favor, vai lá, Priscila.
Bom, pessoal, até para a gente ter, eu acho que uma sequência dos fatos, eu acho que seria interessante trazer, né, primeiramente para todos, essa questão do cross-border. Então, a Érica já me apresentou, não preciso falar mais sobre a minha pessoa, mas eu acho que é interessante só trazer para vocês uma explicação sobre o... É Cainiao mesmo, viu, Érica? É Cainiao, a gente fala Cainiao aqui no Brasil, porque na China é Cainiao. Mas como é que você vai falar Cainiao sendo que escreve Cainiao aqui, né? Então tá certíssimo, é assim que a gente trata aqui, tá? Mas acho que é interessante porque muita gente conhece, ouve falar do Alibaba, mas muitas vezes as pessoas têm um pouco de confusão, porque conhece o Alibaba, às vezes, como uma plataforma. O Alibaba, na verdade, ele é uma holding com aproximadamente 138 unidades de negócio, onde, na sua grande maioria, são marketplaces de diferentes modalidades na China. E o mais conhecido aqui no Brasil é o AliExpress, que faz parte do grupo Alibaba, quando a gente fala de e-commerce. E tem a própria plataforma do Alibaba, que ela é mais voltada para as operações B2B, e a Cainiao é a operadora logística. E dentro do grupo Alibaba, nós não somos, nós somos empresas separadas, podemos atuar separadamente. Então, por isso, para nós, como Alibaba e como Cainiao, as plataformas são extremamente importantes, porque nós temos vários clientes, né, vários grandes players que estão atuando no Brasil, muitas vezes estão no Brasil, ou às vezes não têm atuação no Brasil, mas precisarão ter por conta da reforma tributária. Então, para a gente é extremamente importante estar com a Biacom e trabalhar com vocês nesse sentido. Eu vou trazer rapidamente, acho que todos nós aqui estamos trabalhando numa frente, porque existe uma grande preocupação, no meu caso, com os meus clientes, principalmente. Então, nós trabalhamos com algumas associações, porque nós entendemos que, acho que juntos a gente consegue chegar mais longe, né? Não dá para, embora o Alibaba seja uma empresa grande na China, a Cainiao aqui, a gente costuma falar que é uma startup, a gente se considera uma empresa pequena, a gente tem uma família grande, mas aqui ainda a gente não é tão grande assim. Mas é de suma importância toda essa alteração que está acontecendo. Então, a gente tem atuado junto aos comitês gestores da reforma tributária, tanto no sentido de CBS, IBS e outras frentes. Por exemplo, a própria taxa da blusinha, a gente participou da audiência pública relacionada a isso, e acho que é bem recente, essa semana, não sei se foi ontem ou antes de ontem, o Lula deu uma entrevista e trouxe à tona novamente a taxa das blusinhas, porque estamos num ano de eleição e as últimas pesquisas de satisfação dos eleitores no Brasil, um ponto que saiu bastante, acho que teve quase 70% de rejeição, foi a questão da taxa das blusinhas. E acho que todo mundo que está acostumado e que gosta de fazer suas comprinhas em qualquer plataforma sentiu isso no bolso, com, primeiramente, uma coisa super legal. Em 2023 tivemos o Remessa com Fome, onde até $50 você podia fazer essa importação, não precisava mais ser apenas pelos correios, você tinha, isso abriu um mercado para outros operadores, como nós, por exemplo, da Cainiao. Mas aí em 2024 veio a primeira bomba, né? Não, agora até $50 você paga 20% mais o ICMS, e aí alguns estados entraram com um convênio, onde teve uma alíquota padrão para o e-commerce, mas vocês viram que 2024 até agora, vários estados saíram dessa... como que eu falei? Desse convênio, e tiveram as suas alterações de alíquotas. Então, sempre tem um ponto ali de atenção que tem a mudança. E aí agora vem a reforma tributária, agora não, né? Desde o ano passado, enfim, a gente está falando disso faz tempo, mas o ano passado todo mundo se preparando, porque esse ano já entraram as mudanças, algumas alterações,
E, assim, gente, de verdade, existem algumas preocupações do nosso lado especificamente quando a gente fala de um operador logístico, porque essas remessas, esses pacotes, né, essas compras feitas pelo e-commerce no cross-border, ela faz a tratativa do RTS, que é a tributação simplificada. E até recentemente, nós estamos discutindo reforma tributária há algum tempo, mas até recentemente, o RTS parece, não quero afirmar 100%, mas o que me pareceu foi que ele ficou esquecido. E o RTS é o que traz alguma facilitação para quem faz essas compras de pagar somente o imposto de importação e o ICMS. Porém, alguém queria falar alguma coisa? Não. Porém, hoje, acho que vocês sabem que acima dos $50 a gente já tem o imposto mais caro do mundo, porque a gente paga 60% mais o ICMS. E o que está acontecendo nesse momento e que ainda não tem solução, por isso que nós estamos nos comitês, a gente tem trabalhado bastante essa frente, é que nesse momento não existe nenhuma medida provisória ou qualquer assunto referente à diferenciação do RTS para a reforma tributária. Então, nesse momento, inclusive, as últimas reuniões que nós tivemos que inclui a Receita Federal na parte da aduana, que hoje é responsável pelo programa Remessa Conforme, existe uma preocupação de que em 2027, nesse momento agora, é que vai acabar encarecendo para o povo brasileiro. E aí, até respondendo a pergunta que a Érica ia fazer. O que nós vemos hoje é que vai encarecer sim. Por quê? Porque não está se considerando o RTS e vai passar a cobrar IBS e CBS. Então, nós tivemos assim várias frentes, inclusive com o Big Four, relacionado a esse tema, onde ficou muito claro que a intenção, o foco principal da reforma tributária é simplificação. Não é redução de custos, não é redução de impostos. Pelo menos isso é o que está dentro da nossa casa e é o que a gente está batalhando hoje, tá? Tem vários pontos que ainda não estão desenhados ou alinhados, por isso que a gente tem trabalhado bastante nesses comitês, até através de algumas associações que vêm de outros setores, por exemplo, de empresas courier, que hoje é o intermediário do e-commerce cross-border. E com a reforma tributária, eles fizeram várias mudanças, inclusive na instrução normativa do programa Remessa Conforme para os e-commerces que hoje atuam, vai haver uma grande mudança, não somente na tributação, mas também como a integração de sistemas com a Receita Federal. Hoje o e-commerce escolhe um operador logístico, que pode ser Correios ou qualquer um outro, para atuar no lugar dele. Né? Ele faz esse contrato e aí toda a operação, informação, comunicação com a Receita Federal, pagamento de tributação, seja ICMS, seja impostos federais, isso é feito pelo operador logístico escolhido. Com a reforma tributária, isso vai mudar tudo. A integração, primeiramente, da plataforma de cross-border vai ser feita com a Receita Federal. Então, muitas partes do processo operacional, Tiago, quando você fala sobre a operação, no cross-border vai haver uma grande mudança. A integração começa do e-commerce com a Receita Federal, assim como hoje outros países já atuam dessa forma, tá? O México já atua assim, Europa já atua assim, e o Brasil está indo por esse caminho. Vai haver essa comunicação, onde a Receita Federal vai aprovar nesse momento o que pode vir para o Brasil ou não. Isso vai de encontro com o que vocês também falaram da questão de contrafação e outras verificações que a Receita faz localmente, ela já vai fazer uma varredura antes esses pacotes, essas remessas, essas compras serem embarcadas para o Brasil. Depois vai acontecer uma verificação física também dessa mercadoria
E a tributação federal, os impostos federais, que no caso, hoje, pelo RTS, é só o imposto de importação, isso vai ser pago pela plataforma já na aprovação do processo, o que hoje não é feito, hoje a gente paga quando a mercadoria já está quase... Pelo programa Remessa Conforme, você pode pagar antecipado, ou posteriormente, caso tenha alguma fiscalização, mas isso é feito pelo operador logístico, hoje. Na reforma tributária, a partir de janeiro, a plataforma paga o imposto de importação até para evitar split payment, porque hoje o que elas fazem? Geralmente eles fazem um cash advance, eles pagam antecipadamente para os operadores para a gente ter cash, né, ter o caixa para poder fazer o pagamento desses impostos. Eles fazem isso. E com a reforma tributária já não dá mais para fazer isso, porque senão nós teremos problemas de reconciliação, split payment e outros. Então, eles já vão fazer esse pagamento. Porém, para nossa surpresa, na última semana, eles já informaram que eles não vão olhar para ICMS nesse momento. Então, essa parte desse pagamento vai ficar todo com o operador logístico também. E aí, isso também vai trazer alguns desafios para o operador e para a plataforma quando a gente fala no pagamento do ICMS. Então, tem muitos assuntos ao mesmo tempo acontecendo, o impacto operacional, a Receita Federal ainda não publicou o guidance para a gente de como vai ser a operação e como mudar o sistema, nós já estamos em maio e a gente não tem isso ainda, isso vai entrar em vigor em janeiro. E tem discussão de restituição de imposto, tem várias discussões que nesse momento nos desafiam e nos preocupam por não termos, inclusive, a resposta para as plataformas. Pri, nossa, Bom, super obrigada. Eu queria só fazer um comentário. Do jeito que tá, assim, lendo da legislação, tá uma dupla tributação, sim, para importação. Desde o nosso último papo, eu parei para olhar isso do RTS, é uma loucura. E assim, enquanto não tá na prática, e assim, sendo o Brasil, parece que você precisa acontecer, ver que ficou mais caro, né, atingir um público em geral para entender o que está acontecendo. E assim, eu imagino que para você explicar isso para um estrangeiro, né, visto que o Alibaba é praticamente China, dificílimo explicar o que está acontecendo aqui, o porquê que a gente está em abril, não tem uma guidance, como a gente vai se virar ao longo desse tempo. E, puxa, enfim, o que a gente puder ajudar aqui do lado de cá, conte conosco, mas de fato, assim, é uma dor difícil de explicar. E eu acho bem importante, tá, Érica? Acho que o pós esse evento que nós trouxemos aí, né, como abertura, eu acho que ele vai ser bem importante cada vez mais nos unirmos e buscar essa solução, porque se a gente esperar a reforma, ela vai ficar bitributada sim. E aí, por mais que o Lula tire a taxa da blusinha, ela vai continuar sendo tributada. Então, no bolso do brasileiro, ele não vai ver diferença nenhuma, porque só vai trocar de imposto. É isso que vai acabar acontecendo. Mas eu sei que se quiser, a gente fica aqui a noite inteira falando sobre o tema, mas também quero dar o espaço para a Letícia aqui para complementar depois que, né, os acontecimentos em outra parte da operação, mas eu acho que vale a pena a gente dar continuidade e pensar em como ter mais frentes para evitar que isso aconteça, ou tentar evitar que isso aconteça. Pode ser, às vezes, até como está acontecendo com o Simples Nacional, que tem um regime híbrido, às vezes vem algo do tipo nesse sentido. Eu vou passar a palavra para a Letícia também, para ela falar aqui um pouco do lado de cá, da América Latina, das vendas mais locais, vamos dizer. Outra coisa que a gente comentou e eu queria também que ela falasse, que eu achei importante, que eu também não tinha parado para pensar, é da questão do nano empreendedor. E aí eu deixo a palavra para ela já, não sei se ela quer iniciar por aí, mas eu acho que isso, enfim, impacta bastante a economia, enfim, a forma como o comércio é feito no Brasil e como isso vai mudar, e aí já também pode trazer as outras consequências que também a gente já tinha conversado, que são super interessantes. Obrigada, Priscila. Letícia, a palavra é sua. Obrigada, Érica. Boa tarde a todas e todos. A fala da Priscila é maravilhosa, né? Porque ela tem muito conhecimento ali da realidade de CBT. A gente tem um segmento de CBT aqui também, mas de fato as nossas raízes elas estão mais espalhadas aqui pela América Latina, Brasil,
especialmente. E para quem está aqui nos ouvindo, eu acho importante também entender que quando a gente fala de plataforma digital e marketplace, existem diferentes modelos de negócio, diferentes modelos de atuação. No caso do Mercado Livre, além da própria intermediação, a gente tem uma série de serviços que são agregados à intermediação entre compradores e vendedores. E eu acho que dentre esses serviços, um que eu preciso mencionar aqui, dada a sua importância para o ecossistema do Mercado Livre, é a logística, que num país como o Brasil, né, nas dimensões do Brasil, é algo crucial quando a gente pensa em termos de experiência dos usuários. E aí tem alguns números que eu quero compartilhar aqui com vocês, porque quando a gente pensa em reforma tributária, em atualização de sistemas, aliás, a própria convivência, né, dos tributos atuais com os novos tributos, ainda que seja nessa fase de teste, cumprimento de obrigações acessórias e por aí vai. Né, então, sistema anterior, ICMS, ISS, mais os novos tributos aí que a gente começa a conviver, e a gente traz isso para a realidade aqui em termos de volumetria. Essa volumetria, vocês vão ver que ela é altíssima, e isso gera aqui para a gente, sim, algumas preocupações. Então, só para vocês terem uma ideia aqui em termos de estimativas de volumetria para 2026, a gente está falando só do Mercado Livre, tá? Então, imaginem que o Comitê Gestor e a Receita Federal, eles vão conviver com os números de todas as outras plataformas, não só as do Mercado Livre, mas no nosso caso aqui, estou falando de algo em torno de 68 compras por segundo, com cerca de 5,8 milhões de compras por dia, e no ano isso ultrapassa um volume de 2 bilhões de compras por ano. Então, imaginem que eu tenho toda a questão da tributação das mercadorias, tenho a tributação do serviço de intermediação, que aqui eu estou falando de uma relação B2B, então a relação entre o Mercado Livre e os sellers, e eu também tenho a tributação do serviço de transporte. Nem vou começar a falar aqui sobre tributação dos serviços financeiros, né, a parte ali de mercado pago, que também acho que daria um evento aqui por si só, até porque os serviços financeiros até então, eles não costumam ser tributados pelo IVA, né, é algo bastante disruptivo, mas eu acho que nesse primeiro momento, em termos de impactos, gente, são muitas frentes de trabalho, pensando aqui internamente, né? A gente tem um time de techs maravilhoso que tem atuado com muito protagonismo, né? Eu fico no jurídico, mas tenho trabalhado junto ao nosso time de techs desde a época da tramitação da proposta de emenda constitucional. Então, a gente vem analisando ali todos os aspectos jurídicos, mas, obviamente, quando a gente pensa em aspectos operacionais, a gente tem mapeamento de sistemas, quais são os sistemas que eu não posso de forma nenhuma permitir que eles parem de rodar, né? Então, por exemplo, recepção de notas fiscais de fornecedores, prestadores de serviços que nós contratamos, nós, enquanto também prestadores de serviços. Lembrar, então, também que a gente precisa pensar em modelagem de PNL. A Priscila falou bastante sobre aumento de carga tributária, né? E essa, obviamente, é uma preocupação, porque no fim do dia, o que o nosso consumidor quer é um preço que seja atrativo, e então, como é que vai ficar a parte de prestação de serviços, que é o nosso core, né? A intermediação, onde a gente sabe que as possibilidades de tomada de crédito são menores, então aqui a gente tem, sim, um risco de aumento de carga tributária. Sabemos que o intuito da reforma tributária não era a diminuição da carga tributária, era apenas a simplificação, e mesmo assim nunca deixamos de apoiar a reforma tributária, por entender que o nosso ambiente de negócios ele era extremamente prejudicado por um sistema tributário com todos os problemas que já conhecemos, é disfuncional, é fragmentado, é altamente ineficiente,
mas temos ainda assim essa preocupação de como vai ficar o nosso PNL. E aí, Érica, você trouxe aqui a questão do nano empreendedor, né? E acho que para a gente ter uma aproximação em relação a essa figura, eu acho importante termos em mente o seguinte, principalmente pensando na realidade do Mercado Livre, que é a que eu posso mais contribuir aqui para a gente pensar. Quando a gente pensa em comércio eletrônico, sabemos que o Brasil é um país onde há uma penetração muito forte da internet, a maioria das pessoas tem celulares, pelo que eu sei, eu não sei se esse dado está atualizado, mas tem mais celulares no Brasil do que pessoas, né? Essa é uma frase que a gente escuta aí bastante. Mas a penetração do comércio eletrônico em relação ao varejo total varia ali entre algo a 11% e 12%, sendo que em outros países, China, por exemplo, é mais de 30%. Então, a gente tem muita oportunidade ainda de crescimento, mas imaginem que dentro desse, mesmo sendo um percentual pequeno, né, relativamente pequeno, do comércio eletrônico em relação ao varejo total, nós temos alguns milhões de famílias que dependem das plataformas para viver. São famílias que geram a sua renda através das plataformas. E a figura do nano empreendedor é uma que a gente precisa tomar cuidado, porque geralmente a gente está falando de pessoas físicas que começam a ter ali uma atividade econômica para fins de geração de renda, comparando com o mundo físico, analógico, todo mundo aqui está familiarizado com a figura daquela vendedora porta a porta, né? Que vende Natura, Avon e por aí vai. Então, pessoa física vendendo. Essas pessoas muitas vezes se aproximam das plataformas digitais para ampliar ali as suas possibilidades de venda. E com isso, inicia-se um processo de profissionalização que necessariamente vai levar a um processo de formalização. O que a reforma tributária fez, pensando nesse segmento, né, do nano empreendedor? Aliás, para quem não sabe, a Lei Complementar 214, ela enquadra o nanoempreendedor como alguém que não é contribuinte do IBS da CBS, e para ficar ali debaixo desse range, né, de não contribuinte, o seu limite de faturamento é até a metade do faturamento permitido para o microempreendedor individual durante o exercício. Então, a minha preocupação aqui é que a gente vai precisar, sim, de muita cooperação com o governo. Isso está previsto na lei, mas vamos ver como é que se implementa na prática. O governo vai precisar informar para a gente o enquadramento, se a pessoa se permanece ou não como nanoempreendedor. Por quê? Porque se ela ultrapassar esse limite, necessariamente esse nanoempreendedor ele vai passar a ser o contribuinte, vai ter que pagar IBS e CBS, né, além da própria emissão de documento fiscal, e nós, enquanto plataformas, se não compartilharmos as informações com o fisco e não garantirmos a emissão do documento fiscal, podemos sim ser responsabilizados. Então, veja, a figura do nanoempreendedor socialmente, né, é uma figura muito importante, porque eu estou falando ali de famílias que começam sim a extrair sustento a partir das vendas nas plataformas. Obviamente que a gente quer que tenha um desenvolvimento em termos de incremento de vendas, formalização, profissionalização, mas a gente também não pode permitir que a reforma tributária seja uma barreira de entrada. Porque nós temos muitos exemplos de pessoas que começam empreendendo assim, deixa eu começar a vender ali na plataforma para ver o que acontece, e que vão evoluindo ali em termos de vendas, vão se profissionalizando, e já são pessoas jurídicas tributadas normalmente. Então, em linhas gerais, é assim que eu vejo a figura do nanoempreendedor, uma figura que precisa ser acolhida e entrar nessa esteira aí de formalização e profissionalização. E Letícia,
Aí eu não sei como que vocês já estão vendo internamente, muito se diz sobre fazer uma due diligence dos sellers. Vocês já pararam para dar uma olhada? Isso é real? Está acontecendo? Tem alguma preocupação? Alguma coisa do lado de cá? Vamos só lembrar, né, que hoje, para as plataformas domiciliadas no Brasil, pensando na figura ali dos sellers, eles já têm uma série de obrigações tributárias, como qualquer empresa no Brasil. Isso ocorre por força da própria legislação, então não é porque o Mercado Livre quer ou o AliExpress quer, mas ao mesmo tempo a gente tem sim, em termos e condições, a previsão contratual de que esse seller ele tem que se manter em compliance com a legislação, e a gente busca facilitar isso, Érica. Então, tem as informações fiscais que são recebidas ali no momento do onboarding do seller, e ele tem que manter esse cadastro atualizado. E fora isso, a parte de emissão de documentos fiscais, mesmo na legislação atual, a gente já busca facilitar, por exemplo, por meio do oferecimento de um sistema de emissão de notas fiscais que os sellers podem utilizar gratuitamente. No caso dos sellers internacionais, colocando aqui o pezinho ali no universo da Priscila, a gente também aderiu ao Remessa Conforme logo no início, então o nosso olhar é um olhar, sim, para a conformidade, tá? O nosso direcionamento para o seller é um direcionamento de conformidade. Nesse ponto, é até importante mencionar, Érica, também que, mesmo na legislação atual, as plataformas domiciliadas no Brasil, elas já têm determinados deveres legais de compartilhamento de informações com o fisco, tá? Então, não é algo que a reforma tributária está criando. O grande exemplo que a gente tem aqui é a DIMP, e no caso de São Paulo, a portaria CAT 156. Até acho que aqui é uma opinião muito pessoal minha, tá? Como a gente também vai ter a obrigação de compartilhar as informações com o comitê gestor e com a Receita Federal, acho até que a gente tem uma oportunidade aqui de já unificar essas obrigações, porque como elas são compartilhadas com o fisco estadual, enfim, já recebem a DIMP, em vez de a gente ter 3 obrigações acessórias, né, uma relativa IBS e CBS, mais a DIMP, mais a portaria CAT, eu acho que seria importante a gente caminhar para a simplificação, que afinal de contas é a promessa, né, da reforma tributária, e pensar numa forma de simplificar isso. Agora, isso não é uma tarefa simples, gente, por conta do ponto que eu comentei lá em cima de volumetria. O volume de dados é muito grande. Eu não estou dizendo que a gente não tenha capacidade tecnológica para fazer isso, só estou pontuando que não é algo tão simples, tão ordinário, porque lembre-se que eu falei de mais de 60 vendas por segundo. Então, talvez o que a gente deva, e eu acho que esse é o posicionamento de muitas plataformas, não só do Mercado Livre, em vez de eu já ficar ali a todo segundo transmitindo cada uma das vendas, a gente pensar em termos de periodicidade, talvez consolidar ali as informações para transmitir isso com o fisco de forma periódica. A periodicidade é algo, inclusive, que está sendo já muito discutido aí nos grupos, inclusive com o próprio governo, tá? Maravilha. Uma última pergunta, e aí, assim, curiosidade, e também algo que a gente tem lido bastante, que é a classificação dos produtos, né? E você pensa no volume que vocês tratam, se a plataforma, de alguma forma, fica responsável, ou se é uma forma da Receita Federal passar aí um controle fiscalizador para vocês. No sentido de os sellers estão fazendo essa classificação correta ou não? Não passa por vocês, vai ficar ainda a cargo da Receita e se há um risco, se vocês enxergam que tem um risco maior aí para vocês por conta disso. Érica, na Lei Complementar 214, ao menos, eu não vejo uma imposição nesse sentido para as plataformas. Né,
posso estar equivocada, me corrijam aqui se eu estiver enganada, mas eu desconheço alguma previsão nesse sentido que a classificação fiscal fique a cargo das plataformas, pelo menos as localizadas no âmbito do. Não ficariam, mas é só por conta de algum equívoco e por não sei se algo tem sido falado nisso, né? Porque eu entendi que justamente se tem algum erro, e pelo fato de vocês serem responsáveis, se, por exemplo, eles fizeram um NCM que Uhum. deu alguma margem de diferença, e sei lá, um seller que fechou, ou alguma coisa nesse sentido, ou algo menor, se seria alguma forma da Receita estar passando a esse poder de fiscalização para vocês, porque, enfim, vocês que fazem a intermediação, ou algo nesse sentido só. Eu acho que assim, do ponto de. Essa reforma tributária, Érica, é uma reforma muito tecnológica, né? Massivamente. Inclusive, comecei minha fala falando aqui sobre o protagonismo do time de techs e não posso esquecer também dos nossos colegas de TI, que são figuras importantíssimas aqui na reforma. Eu acho que eles têm muito a contribuir nesse sentido, no sentido de ir criando ferramentas, ir criando controles para que a gente consiga minimizar as chances de erro, mas não vejo que seja uma responsabilidade das plataformas. E por outro lado, sei que tem algumas mercadorias que têm tratamentos tributários específicos, tem a questão de NCM que você falou, mas eu não vejo que esse seja assim, que essa seja a maior das preocupações, por quê? Porque a ideia da reforma tributária, vamos ver se isso se verifica na prática, mas é que a gente tenha poucas alíquotas, né? Então também não acho que deveria ter um prejuízo para o fisco, só por conta do erro, de um eventual erro em NCM. Mas, só para ir finalizando, você me lembrou de uma discussão, que é aquela discussão sobre documento fiscal idôneo e inidôneo. No ICMS, quando a gente fala de documento fiscal inidôneo, muitas vezes, na verdade, quando a gente vai ver a situação na prática, a inidoneidade não vem do documento fiscal em si, mas sim da pessoa jurídica. Então, o fisco não encontra a pessoa jurídica, algo nesse sentido, tá? Aí eu me preocupo, né? Se a gente vai ter que fazer esse tipo de fiscalização no nível de manter ali o Know Your Client a tal ponto, assim, né? Aí sim me preocupo bastante. Espero que a gente não traga para o IBS e para a CBS algumas discussões que a gente tem nesse sentido, que eu acho que vão por um caminho que não é o melhor, na minha opinião. Letícia, mas só para finalizar, você acha que a redação ali da 214, quando traz a responsabilidade solidária, substituição ao fornecedor, etc., você acha que ela foi feliz? Tiago, eu adorei a sua pergunta e eu acho que a minha resposta vai te surpreender. Por mais que a gente seja uma plataforma digital, desde a época da PEC, e nós interagimos muito com o governo, fomos a Brasília, conversamos com o Poder Legislativo, a nossa posição nunca foi contrária à existência da responsabilidade. Por quê? Porque a gente entende sim que as plataformas ela atuam como intermediária, diminuindo os custos de transação e, de certa forma, também eu falei muito aqui sobre formalização, né? Essa formalização ela proporciona algo que, para mim, acho que é algo valioso para o governo, que é uma maior visibilidade, uma facilitação da fiscalização. Então, eu não acho que a redação é ruim, não, tá? Na verdade, a gente até colaborou bastante para o debate sobre o modelo de responsabilidade das plataformas digitais, e eu acho que a gente chegou num modelo que, não vou falar em perfeição aqui, né, gente? Buscar a perfeição na vida já é difícil, imagine na legislação tributária. Pode não ser um modelo perfeito, mas eu acho que é um modelo razoável no sentido de
dar mais segurança jurídica, muito mais segurança jurídica, do que o que a gente tem na legislação do ICMS. E foi isso que a gente buscou, tá, Tiago? A gente não buscou em momento nenhum, desde a época da tramitação da PEC, uma excludente total de responsabilidade. A gente buscou o quê? Regras claras. Se você comparar hoje a legislação do ICMS, você vai ver que tem estado que tem uma regra parecida com o que está ali na reforma, o intermediador tem que compartilhar informações e tem que ter a emissão do documento fiscal. Tem estado que já não deixa isso claro. Tem estado que vai para um sentido totalmente oposto de full liability, a plataforma é responsável sim ou sim. Então, eu acho que a partir do momento em que a gente tem clareza, que foi o que a gente buscou, fica melhor, sabe? Fica melhor do que a situação que a gente tem, e pelo menos nesse primeiro momento, isso nos satisfaz. Então, eu acho que é um modelo razoável, longe de ser perfeito, de novo, ninguém aqui está buscando perfeição, mas uma razoabilidade, uma maior transparência, inclusive em relação a qual é o nosso papel. Porque eu vou poder agora virar para o nosso seller e falar: olha, a partir do momento que você foi enquadrado como contribuinte, ainda que não inscrito, porque isso está na lei, né? O governo vai nos informar quem é contribuinte, mesmo que não esteja inscrito como contribuinte do IBS da CBS. Você vai ter essas obrigações sim ou sim. Então, essa clareza acho que é ótimo. Maravilha, Letícia. Eu te surpreendi, Thiago, com a minha resposta? Um pouco, um pouco. Eu pensei que você ia pegar um pouco mais no pé da responsabilidade solidária, mas faz todo sentido, né? Às vezes, no final do dia, o que as empresas querem são regras claras, e uma facilidade de você ser compliance com regras claras. Não sei se a Priscila quer fazer algum comentário final, a gente está chegando aqui no finalzinho do nosso webinar, então eu abro a palavra para ela para rapidinho fazer algum comentário final, se quiser. Eu queria só complementar, junto com a Letícia, porque querendo ou não, essa responsabilidade para os operadores logísticos, ela também existe, tá, gente? A gente acaba sendo corresponsável por qualquer incidente ou qualquer tentativa de fraude ou suposta fraude que possa uma plataforma acontecer. Tanto que dentro do programa Remessa Conforme, o programa Remessa Conforme é um programa de compliance, né? No comércio exterior, para quem está acostumado a falar de OEA, por exemplo, de operador econômico autorizado, o programa Remessa Conforme nada mais é que um OEA para uma remessa expressa, onde a responsabilidade é da plataforma, mas todos os atuantes na cadeia acabam trazendo alguma responsabilidade. E no caso logística, não no caso tributário, como a Letícia está explicando, mas no caso da logística mesmo, a Receita passa muitas responsabilidades, inclusive com altas penalidades, se a gente não tiver um olhar ali, como se fosse a própria Receita Federal na parte física, né, dessas remessas. Então, acho que o que eu queria deixar a mensagem eu acho que todo mundo ainda tem um ponto aí de interrogação de alguns temas, eu acho que isso é normal, estamos todos no mesmo barco. Ontem mesmo eu estive com a Receita Federal e até com outros órgãos atuantes no comércio exterior, onde eles disseram que nós todos estamos aprendendo juntos, inclusive estava a representante do Cefaz aqui de São Paulo palestrando, e ela repetiu várias vezes para a gente ter com essas palavras, eu vou usar as palavras dela, para que nós tivéssemos muito carinho e paciência, inclusive com os sistemas que serão utilizados, porque nem o governo está preparado para tanta tecnologia que a reforma tributária vai exigir.
principalmente para aqueles atuantes no comércio exterior. Então, eu acho que é isso, eu acho que todos, paciência, não vai funcionar 100% desde o início, acho que mesmo com os testes que estamos passando a partir desse momento, ainda em 2027, quando a gente virar a chavinha para a parte operacional, a gente vai estar estaremos todos no mesmo barco, fazendo com que as coisas funcionem, porque até o governo já informou que não vai funcionar 100%. Então, a gente está nessa expectativa. Priscila, eu queria fazer só um comentário sobre esse seu último ponto, que eu achei muito bom, essa paciência. A gente tem em mente que a reforma é uma mudança muito estrutural na economia do Brasil, né? Eu já vi alguns comentários comparando a reforma tributária com a implementação do Plano Real. Eu não sei se vocês já viram isso, né? Não quero falar aqui sem dar crédito, mas sinceramente eu não me lembro quem disse isso, e eu acho que é uma comparação muito feliz, porque imagina mudar o sistema monetário do país e mudar. É a primeira reforma que a gente tem em ambiente democrático, né? E dessa amplitude. Então, essa paciência vai ser muito importante. Inclusive, já teve até um evento que eu participei que eu não sei o que tinha acontecido no dia, gente, mas eu entrei e falei, gente, cuidem da saúde mental até dos times de vocês, porque a reforma vai exigir, inclusive, esse cuidado com as pessoas. Maravilha. Esse insight da saúde mental não é óbvio, mas faz todo sentido, Letícia. Infelizmente, a gente já está chegando ao fim do nosso primeiro webinar, pessoal. Estamos muito empolgados com a nossa comissão. Inclusive, no chat agora está um link para o nosso grupo de WhatsApp da Comissão de Direito Tributário. Então, por favor, todos convidados. A ideia, como a Erika falou no começo, é fazermos conversas mensais, vários assuntos, vários convidados. Então, ter um ecossistema aqui rico de muita troca e aprendizado para todo mundo. Eu agradeço a todos e encerro aqui o nosso bate-papo, agradecendo em especial as nossas convidadas, mas a todo mundo que tirou o seu tempinho no final dessa quinta para nos ouvir. Obrigado, pessoal. Muito obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau. Muito bom com vocês. Até mais. Obrigado, pessoal. Um abraço.